Olá, investidor. Eu sou Evandro Medeiros, analista de ações aqui da Suno. Estou aqui com Daniel Reiser, também analista de ações aqui da Suno. E hoje nós vamos fazer um exercício de valuation. Quer saber mais sobre valuation e finanças? Dá o like e não se esquece de se inscrever no vídeo. Então, pessoal, hoje a gente trouxe uma planilhazinha aqui para vocês. E são 3 empresas diferentes. É uma coisa bem simples, basicamente para a gente ter uma análise quantitativa, tá? Vocês têm que sempre ter isso em mente. Não é uma análise qualitativa sobre vantagens competitivas. Isso vai ter que ser feito posteriormente. Agora é mais um screener para a gente ter uma ideia de mais ou menos como é que está o preço daquela ação e o crescimento que tem que ter para a gente ter o valor de volta, né? Então, já vendo aqui, a gente tem essa primeira parte, que é o lado da esquerda, que é onde tem os dados do passado, o que aconteceu, só que como a gente sabe, o que importa na verdade é no futuro. Então, isso aqui pode guiar a gente para saber o que vai acontecer, mas não necessariamente nos diz o que vai acontecer, tá? E basicamente o que a gente tem que fazer nessa tabelinha é olhar para o que aconteceu nesses últimos anos e fazer umas premissas para o futuro. E aí eu, aqui com a ajuda do Evandro, a gente vai decidir mais ou menos quais números que a gente quer colocar e a gente vai chegar no valor de ação com aqueles inputs e quanto que você poderia pagar para ter o retorno desejado. Basicamente, aqui a primeira empresa é a Apple. Olhando para a Apple, para o histórico dela, as receitas dos últimos anos caíram 2,8%, só que nos últimos 5 anos cresceram 14,5% e nos últimos 10 anos cresceram 15%. E a gente fazendo aqui um cenário pessimista, um cenário base e um cenário muito positivo, a gente pode botar alguns números aqui. Eu acho que, como se trata de uma empresa já muito madura, e ainda de muita qualidade, um cenário bear, um cenário mais pessimista, seria um cenário de 0 de crescimento para a Apple. Então Vamos começar com 0? Concordo. Perfeito. Entrou 0 aqui. Agora pensando num cenário base, eu acho que dá para pensar em um crescimento um pouco acima da inflação ali. Uns pensando 5% Apple, em dólar. Exatamente. Pensando que a Apple é uma marca muito forte, muito provavelmente ela tem um pricing power ali interessante. E num cenário mais otimista, o que você esperaria de crescimento de receita? Olha, como a gente está falando dos próximos 10 anos, eu diria que entre 8% e uns 10% parece ser interessante. Vamos de 9%, então. Pode ser. Meio do caminho. Perfeito. 9%. E agora a segunda parte dessa tabelinha, que é o Free Cash Flow, a margem de Free Cash Flow, que é exatamente o retorno que a gente vai ter para a gente, né? Que é basicamente o quanto da receita, depois de excluir todos os custos, despesas, capex de manutenção, sobra para distribuir para o acionista ou reinvestir no negócio. A maneira que a gente tenta visualizar isso é o que sobra para o dono do negócio. É o mais simples, eu acho que dá para dizer. E quando a gente olha aqui o histórico, a gente vê que basicamente a margem ficou bem estável, então não dá para fugir muito disso. O que a gente talvez possa pensar num caso pessimista é algo se deteriorando, piorando, ela perdendo aquelas vantagens competitivas ali. A base talvez o que já rolou e um pessimista algo um pouco acima desses 25, talvez uns... Eu gosto de ser conservador, então acho que a gente bota uma margem que cai no cenário pessimista, no cenário base um pouquinho abaixo do histórico e no cenário otimista aí de repente uma margem um pouco maior do que ela entregou historicamente. E agora é o retorno que a gente quer, né? Então a gente pode pensar em custo de oportunidade. Basicamente, talvez a melhor opção desse custo de oportunidade para a gente botar nosso dinheiro, se não fosse uma ação da Apple, seria um S&P 500, que está aí disponível para todos os investidores. Tem um retorno seguro, sem você ter que fazer uma aposta em alguma ação específica, e sim num conjunto, uma cesta de ações para o longo prazo, né? E geralmente esse retorno está por volta de uns 9%. Então, acho que pelo menos esse é o mínimo que a gente deveria querer, assim, para... Concordo. Mínimo de 9% em dólar eu acho razoável. Para os outros cases, Evandro, o que você acha? Eu gosto de pedir pelo menos 10% em dólar para a gente correr no risco de estar exposto numa ação, né? E para o bear um retorno de 11% em dólar, acho que é interessante também. Então, nessas premissas, nós teríamos uma ação da Apple valendo 49,99 no cenário mais pessimista. Num cenário base, vocês veem ali que já vai para quase 85 dólares por ação. E no cenário mais otimista, quase 140 por ação. Então tem essa variação relevante que ela deriva basicamente da taxa de desconto mais elevada que nós estamos utilizando, né? Além das premissas ali de crescimento de receita ou não crescimento e da margem free cash flow que sobra de fato para o acionista. Quanto que está valendo a Apple agora? Hoje a Apple, você consegue comprar uma ação da Apple por 216 dólares e o market cap dela está em torno de 3 trilhões de dólares. Então, mesmo num cenário mais otimista, segundo estas premissas, é claro, sim, a gente não teria aí, não conseguiria os 9% tão fácil, correto? Para a gente ter esses 9%, ela teria que crescer mais do que o que a gente colocou,
ou então as margens teriam que ser superiores ao que a gente colocou aqui. Ou ela cair para 84% para a gente ter esses 10%, por exemplo, aí. Exato. Né? Perfeito, vamos para a próxima empresa? Bora. NVIDIA, queridinha da galera, a gente trouxe aqui para vocês. E vai ser o mesmo esquema, basicamente a gente vai preencher essa segunda parte da tabela. E tá preparado, Evandro? Preparadíssimo. Vamos lá. Essa aqui é mais complicada. Essa é mais complicada. Uma empresa que já vale aí mais de seus 3 trilhões de dólares, né? Tem muita expectativa em cima, então vamos ver se isso sustenta com as premissas que nós vamos utilizar aqui. Exato. Então vamos lá. No cenário mais pessimista, o que nós podemos esperar de crescimento de receita? Eu, particularmente, acho que mesmo num cenário pessimista, a NVIDIA ainda deve entregar um crescimento bastante razoável de receita. Então vamos botar aí uns 12% de crescimento? Pode ser. Beleza. Eu já acho que 12% é bastante coisa, pensando em É 10 bastante anos, coisa, é bastante coisa, realmente. Mas vamos lá, no cenário base, o que você acha que a NVIDIA cresce? Eu falaria 15%, mas eu acho que eu sou muito conservador assim, então Vamos talvez dê botar, pra falar uns 18. 18, beleza. E num cenário mais otimista, e lembrando aqui, nosso cenário base a gente não necessariamente acha que ele vai se concretizar, a gente só está aqui brincando com os números para ver quanto que essa empresa precisaria entregar de resultado para justificar seu preço. Tá? Então, num cenário mais otimista, o que você acha dele? Vamos exagerar um pouco? Vamos exagerar. Vamos botar próximo dos últimos 5 anos, uns 30%? 30% então, vamos Beleza. lá. Agora olhando para as margens, Evandro, essa empresa é complicada porque ela pode melhorar muito as margens. Tem que entender bastante das vantagens competitivas dela, que não é o foco do negócio. É mais a gente ter uma visão geral do que tem que acontecer. Mas a gente pode pensar o seguinte, nesse bear case, vamos dizer que eles mantêm a margem? Mantém a margem do último ano. Não, nos últimos 5 anos, porque o último ano foi meio... Pode ser, perfeito. Botar em torno de uns 27%. No cenário base, talvez eles tenham algum tipo de expansão de margem por conta do crescimento, enfim. Conseguem ter uma alavancagem operacional. Alavancagem operacional, diluição, enfim, dos custos. A gente pode falar em torno de uns 30%. 30%, que já me parece bastante otimista, mas vamos lá. Exato, concordo com você. E num cenário, eu acho que, assim, mais que 30% já é bastante, porque o crescimento esperado seria de 30%, né? Então, o que você acha de... 32? 31, vai. 31, vamos lá. Perfeito. Bem, o retorno esperado, acho que a gente pode fazer em linha mais ou menos com o outro lá, que não muda muito, é sempre pensando em custo e oportunidade. Então, beleza. Aí nós temos que, no cenário mais conservador, né, mais pessimista, a NVIDIA deveria valer aí cerca de $18 por ação. Num cenário base, que já utiliza premissas que nós consideramos mais otimistas, ela deveria valer aí 34,24 por ação. E no cenário mais otimista, ela ela deveria valer próximo do que ela vale hoje, um pouco abaixo, inclusive, para entregar esses 9% em dólares que nós estamos pedindo. O legal de perceber aqui, Evandro, é que todo o valor está no futuro. Então, assim, se ela crescer 30% ao ano pelos próximos 10 anos, você vai meio que estar pagando um preço justo ou próximo do justo para você fazer 9% ao ano, que é o seu custo de oportunidade, que a média do mercado faz sem pensar, sem ter que raciocinar, simplesmente comprando uma cesta de ativos. Ainda que com volatilidade, né? Sim. E esse que é o grande problema. Você tem que entender muito bem do que vai acontecer daqui para frente. Às vezes é muito difícil entender o que vai acontecer daqui para frente. Então, na nossa visão, acaba sendo muito arriscado e por isso que a gente também preferiu ficar de fora aqui na Suno, apesar de que talvez seja um ótimo investimento no futuro e pode dar muito certo. É plenamente possível, mas é melhor ficar de fora dado o valuation, né? Nós gostamos de pagar barato, Exato. Porque a melhor proteção para o investidor é pagar barato, né? Você compra bons negócios a bons preços, você deve ter bons retornos. Você comprar bons negócios a preços ruins, o seu retorno pode não ser tão bom. Vamos para a terceira, Evandro? Bora. A terceira é um pouco polêmica também, a Alibaba, está na China, a galera tem um pouco de medo de China, todo mundo fugindo de lá, mas será que esse medo deve ser levado em consideração ou é uma oportunidade? Vamos descobrir. Vamos lá. Bem, basicamente o Alibaba no último ano cresceu 3,5% a receita, só que quando você vê os últimos 5 e os últimos 10 anos eles cresceram bem mais, então realmente eles estão passando por um período um pouco mais turbulento, mas isso não quer dizer que eles vão manter nessa situação, né? E pensando nas premissas do caso pessimista, base e um bem positivo, assim, o que você acha? Essa é difícil, eu vou deixar para você. Beleza. Vamos lá, eu acredito que o Alibaba consegue crescer pelo menos 5% ao ano, bem tranquilo, questão da China. Ok, 5% em dólares? Exato. A na China está crescendo bastante. É uma empresa
forte, que eu acredito ter vantagem competitiva. Apesar da vantagem competitiva a gente não tá colocando aqui na tabela, é mais uma análise quantitativa. Eu acho que é bem plausível aí uns 5% de crescimento. Perfeito. E num cenário básico, o que você acha? Beleza. No cenário base a gente pode pensar em talvez uns 8%. Perfeito. Acho que me parece algo bem Alcançável. atingível. E bem positivo, 10%. Perfeito. Talvez ela entregue bem mais do que isso, mas é mais para ter uma noção do que está acontecendo ali, do que tem que acontecer para esse valor se materializar. Quanto às margens, ela já flutua um pouco mais que a Apple, por exemplo. Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Num cenário mais negativo, mais pessimista, acredito que uns 20% me parece razoável. O que você acha? Pode ser. Acho que dá pra gente diminuir um pouquinho até. Botar uns 18%. Vamos botar 18% então. Vamos dizer que alguma coisa deu errado lá dentro. Num cenário base, o que você espera? Eu acho que dá pra botar em torno de uns 20, 21, 20%. Perfeito. E num cenário mais otimista, quanto que ela conseguiria extrair de free cash flow em relação à receita? Acho que a gente pode botar uns 25. 25. Perfeito. E a gente vai pedir os mesmos retornos. 9% em dólares, 10% e 11%. Então nessas premissas aí, em todos os cenários, né, se isso se concretizar, a Alibaba parece quantitativamente barata. É claro que, como o Dani bem mencionou, é uma análise puramente quantitativa e é importantíssimo verificar os aspectos qualitativos do negócio, mas aqui, nessas premissas, a Alibaba parece barata. E é interessante observar, né, essa diferença entre a Alibaba e a Nvidia. A Alibaba é uma ação deixada de lado, a Nvidia é uma ação em hype. Para a Alibaba dar certo como investimento, muito menos coisas tem que se concretizar no futuro. Para falar a verdade, muita coisa pode dar errado, exatamente porque a galera está com o pé atrás em relação à China. Agora uma Nvidia que está com hype, para o investimento dar certo e ter um retorno talvez mediano, muita coisa tem que dar bom ali dentro. Então ela tem que crescer bastante. Olha, 30% de crescimento de receita ao ano não é trivial, porque isso dobra o faturamento em menos de 3 anos. Durante 10 anos. Durante 10 anos, E depois, na perpetuidade, nós assumimos 0% de crescimento, que eu acho que já é mais conservador, mas considerando esses 30% de crescimento de receita, acho que são premissas bem otimistas. E isso aqui que fica a conclusão que um bom investimento não necessariamente é uma boa empresa, ou uma boa empresa não necessariamente é um bom investimento. Né? É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, aqui na descrição tem um cupom para você se tornar assinante Suno Internacional e ver todas as teses e as vantagens competitivas de cada empresa e o que a gente acha dela e qual o valor que você deveria pagar por elas. Gostou do vídeo? Curte, deixa o seu comentário, comente 3 empresas que você quer que a gente traga aqui. Valeu, abraço, galera.